Boa tarde, o Senado agora está no ar. A Comissão de Agricultura promove um ciclo de audiências públicas para avaliar as políticas governamentais voltadas ao setor agropecuário. Hoje foi a vez de os senadores analisarem o papel do sistema financeiro no apoio ao produtor rural. Segundo representantes do BNDES, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia, o sistema financeiro nacional vem ampliando o papel de incentivo à produção agrícola, mas é possível fortalecer ainda mais o apoio aos produtores. Marcelo Cardoso, do BNDES, ofereceu um panorama geral da importância do setor agropecuário para a economia nacional. Ele é responsável por aproximadamente 22% do PIB brasileiro, mobilizando uma série de cadeias relevantes da economia. É um sustentáculo importante da balança comercial brasileira. Em 2013, considerando o setor agropecuário, somente o superávit foi de 83 bilhões de dólares, o que mostra a relevância do setor e como esse setor precisa ser olhado de maneira muito especial. O setor ele tem uma capacidade enorme de geração de postos de trabalho e, obviamente, ligado a isso, toda a questão relacionada ao desenvolvimento regional, que é um valor que o BNDES vê como especial no tratamento da sua política operacional. Hoje, de acordo com os participantes da audiência pública, o saldo das carteiras de crédito rural junto às instituições financeiras atinge 250 bilhões de reais. Mas há um outro dado relevante que também é recorrente, que diz respeito entre o montante, estão ali as colunas, o montante que é anunciado de crédito rural, o montante contratado e o montante realmente liberado. O produtor, quando vai tirar o dinheiro, a primeira coisa que o gerente do banco exige é o seguro e mais alguns papéis que eles vendem, tanto do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, dos bancos particulares. O produtor sai de lá com um pacote de investimento no banco para poder ter acesso ao crédito. Quero crer que ela foi extremamente produtiva, porque as informações que nós obtivemos, delas nós poderemos fazer um relatório que realmente possa trazer elementos ao governo da República no sentido de dar uma maior assistência ao crédito rural, né? Principalmente ao crédito à agricultura familiar. Representantes do governo, das empresas de telecomunicações e dos consumidores participaram do último debate sobre o Plano Nacional de Banda Larga na Comissão de Ciência e Tecnologia. A meta é levar internet a preço acessível a cerca de 40 milhões de domicílios até o final deste ano. Segundo o representante do Ministério das Comunicações, a expectativa do governo é de que a meta do Plano Nacional de Banda Larga será cumprida. Ele apresentou números que mostram o crescimento de acessos e pediu a ajuda do Senado na aprovação de 2 projetos que podem facilitar a implantação do plano: a Lei das Antenas e um projeto de resolução que fixa limites para o ICMS da banda larga fixa. Hoje a banda larga fixa no Brasil é tributada em alíquotas que vão de 25% a 35%, incompatíveis com a essencialidade do serviço. E esse projeto de resolução, ele fixa aí um limite de 10%, que é um limite mais razoável. Representantes de órgãos de defesa do consumidor fizeram críticas à falta de investimentos no setor e à qualidade do serviço que está sendo oferecido. O fato de uma pessoa ter um smartphone com este plano vai viabilizar que ela navegue na internet, que ela faça um curso de educação à distância ou qualquer coisa que de fato represente inclusão digital, desenvolvimento cultural? Acho difícil. Para nós, acessar o Facebook está muito longe de ser inclusão digital. O governo
pelo fato desse serviço ser prestado em regime privado, não tem prerrogativas, embora haja os termos de compromisso, e nós vamos entrar nesse assunto específico, não tem prerrogativas para estabelecer controle tarifário e garantir a modicidade tarifária do serviço, portanto, garantir que ele seja barato. Nós não conseguimos fazer nenhuma conta ainda que não chegue a menos de 200 bilhões de reais para um período de 4 anos para fazer alguma coisa que faça o sentido do que a mesa colocou aqui. Então vamos cair um pouco na real e lembrar que das 18 questões que nós colocamos aqui, uma delas, que não ouvi de ninguém, é onde estão os recursos para fazer tudo isso. Esta foi a última audiência pública feita pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado para discutir o Plano Nacional de Banda Larga. Até o final deste mês, o senador Aníbal Diniz pretende apresentar um relatório com o resultado do trabalho feito pelos senadores e as sugestões da comissão para melhorar a implantação do plano no país. É uma política pública fundamental que tem que, digamos, ser concluída na sua integralidade. No entanto, nós temos alguns gargalos a serem superados. Agora vamos nos dedicar exclusivamente à produção do relatório e esperamos tê-lo aprovado até o final de novembro. Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos chegaram a um acordo para acabar com a guerra fiscal entre os estados. Eles aprovaram o projeto de lei que torna legais incentivos já oferecidos por estados para atrair investimentos de empresas. O texto altera o número de votos no Conselho Nacional de Política Fazendária para convalidar esses incentivos. Hoje é necessária a unanimidade. Conseguimos alterar a composição do CONFAS de forma acordada, é preciso dizer aqui, 2/3 no geral e 1/3 para as unidades federadas. Conseguimos estabelecer os prazos para cada uma das atividades envolvidas e, enfim, conseguimos distensionar a nossa relação com o CONFAS. Esses incentivos fiscais, eles foram importantes para a desconcentração econômica em nosso país. Não há um estado emergente do nosso país tão complexo que jamais teria em seu território investimentos que hoje podem ter se não fossem esses instrumentos. Damos uma sinalização, senhor presidente, muito importante para a sociedade, para os mercados, para o Supremo Tribunal Federal e para o Congresso Nacional, da firme vontade política deste Congresso, no sentido de avançarmos na reforma tributária e de fazermos um enfrentamento contra a guerra fiscal. Para ajudar o exportador brasileiro, o governo decidiu tornar permanente o programa que devolve ao empresário os tributos que foram cobrados ao longo da cadeia de produção. É o Reintegra, que você conhece melhor na reportagem de hoje da série que apresentamos ao longo desta semana sobre a MP 651. Quando uma fábrica de automóveis compra aço para produzir carros, ela paga embutido no preço PIS e COFINS. Só que no momento da exportação dos veículos, esses tributos são devolvidos à empresa. Já o IPTU que a fábrica paga, por exemplo, não é estornado, mas ele entra no custo final do produto. O que ocorre é que você tem, pela natureza dos tributos federais, estaduais e municipais, você tem tributos que incidem nas operações da cadeia produtiva, mas que não são recuperados no momento da exportação. Para compensar esses tributos que não são devolvidos e ressarcir o empresário, o governo criou em 2011 o Reintegra, regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras. Foi uma medida de incentivo à exportação criada pelo governo no passado e que se extinguiu em janeiro desse ano, de 2014. Esse regime visava contribuir com a competitividade das empresas exportadoras brasileiras por meio de uma restituição da tributação paga pelos exportadores para a Receita Federal da ordem de 3%. Com a MP 651, esse programa passa a ser permanente. A devolução pode chegar a 5% do faturamento com a venda de produtos manufaturados. Quem define o limite é o Executivo. Nós já estabelecemos que para 2014 e 2015, o valor será de 3%. Eles recebem um crédito tributário que eles podem ou deduzir de outros tributos federais
do próprio PIS e COFINS, que eu dei o exemplo, ou de outros tributos federais, ou podem pedir também o ressarcimento em dinheiro. Quando você reduz a carga tributária, você de alguma forma está melhorando a competitividade dessas empresas que são geradoras de trabalho e oportunidade. O Brasil caminha para ter um crescimento muito baixo esse ano. É importante que a gente melhore a condição do exportador, porque se você melhora a condição do exportador, ele exporta mais, ele gera mais divisas, ele gera mais empregos. O Senado agora fica por aqui. Acompanhe em instantes a sessão plenária deliberativa desta terça-feira. Boa tarde.